Oi, não entendi. Vou. Meus amores, é o seguinte, na aula passada a gente começou esse capítulo, esse que é um dos capítulos importantíssimos para a avaliação de vocês. Natasha, por gentileza, permaneça em silêncio, please. Então, na aula passada a gente começou a ideia do formato circular nas manifestações culturais brasileiras, né? Que é a página 100. E fomos até a página 104, né? Com a ideia do baião, né? Tá bom? Só recapitulando o conceito que nós aprendemos nesse capítulo. Nessa parte do capítulo, na página 100, a gente começou a compreender o que é algo multicultural, né? Ou seja, cultural é tudo aquilo que remete ao costume ou algumas manifestações específicas daquele determinado país ou daquela determinada região, né? Por exemplo, nós aqui nós temos o costume de comer rapadura, nós temos o costume de comer baião. Já lá no sul, eles têm o costume de comer chimarrão. Lá, chimarrão é uma bebida. Lá no norte, no Pará, em Belém, eles têm costume de comer açaí. Aqui a gente só come o açaí como sobremesa. Lá eles comem açaí com comida mesmo, né? Com arroz, com salgado, certo? Lá eles têm essa cultura, né? Lá eles dizem que açaí é, como a Maria Eduarda falou, é bom com tudo. Oi. Eu não sei te dizer como é a composição do chimarrão. Eu sei que ele é verde, ele não é bem um chá, ele é uma bebida. Ele é verde, e seu pai tomava muito chimarrão. Eu sei que tem muita coisa dentro, agora eu não sei os ingredientes, tá, Isadora? Mas eu sei que ele é verde e também se come com coisa salgada, né? Ele se bebe com coisas salgadas também. Então eles têm muita cultura. Por exemplo, lá no sul tem muita cultura também de carne, né? Deles comerem muita carne. Aqui não, aqui a gente não tem o costume de comer muita carne. Aqui a gente tem o costume de comer bife doião, né? Já comeram bife doião? Todo dia, né? Só os zoião amarelo aqui olhando pra ti do ovo, ó. Bife doião. Por exemplo, se a gente for pro interior do Ceará, eles têm o costume de comer peixe, né? Principalmente pros interiores de litoral, né? Não. Então, é bom, viu? Então, a ideia do que eu estou querendo propor aqui no livro é a ideia de multicultural. Quer dizer que o nosso cenário cultural brasileiro, ele abarca, ele abrange diversas outras culturas, né? E com relação a diversas outras culturas, querendo ou não, nessa produção a gente começa criando algumas culturas próprias, algumas culturas essencialmente do Brasil, que chamamos algo de uma coisa de identidade cultural. Então a identidade cultural ela é constituída, segundo o livro de vocês, é constituída do encontro das diferentes heranças culturais que o compõem. Ou seja, é a nossa criação e a nossa produção artística com relação à junção de outras. Por exemplo, a capoeira brasileira ela é diferente da capoeira original, que é a capoeira não vou dizer original, mas a capoeira angolana, né? A capoeira de Angola era uma coisa mais voltada às artes marciais. A capoeira brasileira ela se comportou mais como uma dança, certo? Então há essa diferenciação tanto nos passos como também na postura de movimento. Outra coisa também, o frevo. O frevo é a junção de diversos estilos, principalmente, e um deles é a mistura do balé e da capoeira, né? O baião, o forró, também já é derivado do machixe. Machixe. Outro também, o samba. O samba derivado do lundu africano.
certo? E do machixe juntos. E a gente começou a ter a nossa construção de identidade cultural. Um exemplo dessa identidade cultural que representa o multiculturalismo são as festas juninas. Que a festa junina ela tem uma origem francesa, né? E que ela ganhou uma adaptação regional, que aqui no Nordeste nós chamamos de festa junina caipira, né? A festa junina. E ele também pegou cenários não só europeus, né? Como a formação da quadrilha, mas também indígenas, principalmente na questão da alimentação, da questão agrícola, né? Até porque nesse mesmo período do mês de junho, para os indígenas, eram cultuados as festas para o deus da agricultura, né? Ou seja, a pessoa, o ser superior que era responsável pela agricultura. Então, nesse período de mês, eles festejavam, porque era nesse período que a colheita era boa, né? De milho, de mandioca. E esse tipo de festejo foi encoberto pela quadrilha junina e as comidas típicas ficaram à parte, certo? Então eles tiveram essas ideias, né? Ó, a cultura africana também ela se enquadra aí nas danças e nas brincadeiras, certo? E olha como as festas juninas é um símbolo tão multicultural que a estrutura da quadrilha ela se originou na França, como eu falei para vocês, e a tradição dos fogos de artifício vem da China. Então a gente pega elementos de outros países muito distantes de nós para ingressar e formar a nossa estrutura e nossa identidade cultural, que é a festa junina. E que, quando ela se popularizou, a gente deu origem à festa junina caipira, né? A quadrilha caipira, onde nós trabalhamos com vestimentas, falas e até mesmo a representações de forma como se fosse do interior. É tanto que quando a gente vai ver uma apresentação de quadrilha, a gente observa que sempre durante a quadrilha tem um casamento, né? E esse casamento nunca é um casamento como de nós comuns aqui da nossa cidade. É sempre voltado a uma concepção do interior e do sertão, do cabra medroso, do pai bravo, do policial bravo, da mulher que como ele diz, desculpe minha palavra, mais despeitada, né? Mais pra frente, ok, eu quero, né? Tipo, dos capangas, de tudo mais, certo? E sempre uma coisa de brincadeira, de piada, muito estilo com o Alto da Compadecida. Já assistiram o filme? É naquele estilo do Chicó, né? Com a eu esqueci o nome dela. No filme eu esqueci o nome. Isaura, acho que é Isaura. Algo assim. Ou é Lindinha, Florzinha, acho que é Florzinha. Florzinha! Né? Alguma coisa. E o pai bravo, né? E tudo mais. Então, tudo isso aí se enquadra nesse processo multicultural, certo? E a gente viu também a ideia do baião, do shot, do forró, como eles foram se desenvolvendo, né? E evoluindo e se difundindo por todo mundo, principalmente na voz de Luiz Gonzaga, certo? E aqui tem e na página 103 a gente vê possíveis histórias do forró, de como surgiu o nome. Um deles é que uma empresa inglesa promovia uma festa para seus funcionários, que a festa chamava-se For All, né? For All, que significa para todos. For, para, e all, que é todos. For All. Então, como a galera do Ceará, do interior do Nordeste, não sabia falar inglês, principalmente a população mais pobre, o cara fala assim, vocês vão para onde? Não, vamos pro For All. For All.
Forró, 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 forró. E ficou forró. Outra ideia também defendida por alguns estudiosos é que ele veio de origem de uma manifestação africana chamada forró bodó, certo? Que daí deu origem ao nome forró e a dança forró. E depois ali o baião também é um estilo musical, né, na voz de Luiz Gonzaga, alguns materiais, alguns instrumentos específicos dessa modalidade que é a sanfona, o triângulo e a zabumba, né? O triângulo e a zabumba para compor a produção rítmica da música e a sanfona para dar a melodia e o baixo da música, né? E agora a gente vai entrar na ideia da página 105, que é a ciranda. E a gente vai na ciranda, na Lia de Itamaracá. Acho que a gente não comentou sobre a Lia de Itamaracá. Uma manifestação cultural afro-brasileira, o patrimônio cultural brasileiro, o frevo, os estilos de capoeira, a roda de capoeira, Rainha Nzinga Mbandi e a música na capoeira. Nós iremos trabalhar tudo isso aqui hoje, então vai ser muita coisa. E eu gostaria que a gente focasse bem nisso aqui. Eu digo isso por mim mesmo, né? Porque às vezes eu começo a comentar coisa aleatória. Então vamos aqui, ó. Por favor, Carlos, você poderia ler para mim o primeiro parágrafo? Pode começar. Ao ouvir a palavra ciranda, provavelmente você já tem dança de roda e cantiga. Mas você sabia que os adultos também dançam ciranda? A ciranda é uma dança de formação circular tradicional em algumas regiões do estado de Pernambuco. De caráter comunitário, a ciranda pernambucana é praticada por pessoas de todas as idades, desde a forma seguinte. Continua, Luísa, por favor. Não é uma realidade que vai ser cada momento que a parte da a movimentação das formas se envolve uma roda de discussão. A dança é simples, de mãos dadas, o estilismo, o movimento influencia vai tratar de clássica. Pronto, o que ele está propondo aqui? É que por mais que a gente tenha na nossa construção cultural a ciranda sempre voltada para algumas brincadeiras infantis, até porque é o que promove na escola, é o que promove dentro de casa, em alguns lugares a ciranda ela vai além dessa concepção infantil. Ela também se enquadra em alguns movimentos para pessoas mais velhas, adolescentes, adultos e tudo mais. Sejam eles de caráter religiosos ou sejam eles de caráter social. No caso aqui, a ciranda pernambucana é de caráter social. Um outro estilo também que produz essa mesma ideia de uma dança circular é a biodança, né? O que é a biodança? A biodança ela é utilizada em diversos fatores, seja ele para tratamento de doenças, para tratamentos de convívio ou até mesmo para tratamento de conhecimento do seu próprio corpo e da sua própria mente, certo? Há muita galera que utiliza a biodança para entrar em sintonia com a sua mente, com o seu espírito e com a natureza, tá? Algumas pessoas conseguem. Beleza? E ele diz aqui, agora, sempre negrito, vocês estão vendo a palavra negrito, ó, cirandeiros, mestres cirandeiros e batuqueiros. O que é isso aqui? A gente é importante para a nossa avaliação, isso aqui, certo? É você identificar quais são as personagens pertencentes a essa ciranda pernambucana. O que é que são os cirandeiros que a Luísa até falou? São as pessoas que realizam a ciranda. Agora vamos continuar. Isadora, lê para nós aí o que está mestre cirandeiro e os batuqueiros, por favor.
Pronto. Então o mestre cirandeiro é aquele que canta, aquele que produz a voz, né? Aquele que é como se fosse o, o cantor, né? Como se fosse o cantor, como se fosse no samba, o mestre sala, né? Alguma coisa desse tipo na, na estrutura do carnaval, né? Das escolas de samba, tem um cara que fica cantando, eu esqueci o nome que dá. Alguém de vocês sabe, lembra? Nas escolas de samba, que tem um cara que fica cantando, não é mestre de sala. Enfim, ele é o que fica cantando e aqui da mesma forma, é o que fica cantando, é o que fica puxando a ciranda, né? O que fica cantando, e os batuqueiros são aqueles que utilizam-se de instrumentos para marcar o ritmo da movimentação das pessoas e da melodia da música também, né? O ritmo da entonação da música. E uma das letras ela é feita por Lia de Itamaracá, né? Que está exposta aí no texto, na página 105, e que ela foi uma das pioneiras nesse estilo de ciranda, e que até então ela se popularizou e acabou criando alguns CDs, né? Nós temos aí, eu não sei o ritmo dessa música, acho que eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Essa ciranda que me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Alguma coisa assim. Esta ciranda que me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Eu acho que é esse ritmo aqui. Não sei. Posso estar criando também. Estou virando na página 106. Agora eu irei ler. A letra da canção reproduzida na página anterior faz menção a Lia que mora na ilha de Itamaracá. Hã? A gente já leu, né? O nome verdadeiro de Lia, cantado nessa ciranda, é Maria Madalena Corrêa do Nascimento, nascida na ilha de Itamaracá. Deixa eu só botar meu notebook para carregar antes que ele desligue. Não, a passarinha não fez revisão. Nessa semana a gente não tem como fazer revisão, tá? Então vocês vão ter que estudar. Quando a gente acabar isso aqui, quando a gente for começar, eu vou propor alguns pontos importantíssimos para a avaliação de vocês. Lembrando que, já de antemão, o que vocês devem focar nos seus estudos é justamente esse conteúdo, tá? Esse capítulo 3 é o que vai cair mais. Cerca de 80% da sua prova vai ser esse capítulo. E os outros 40%, mentira, desculpa, gente. Cerca de 60% vai ser esse capítulo, tá? E os outros 40%, 30% vai ser do capítulo 2 e 10% do capítulo 3. Ou seja, se nós pegarmos 10 questões, vão ser 6 questões desse capítulo, 3 questões do capítulo 2 e uma questão do capítulo 3, do capítulo 1, tá bom? Isso. Tá certo? Professor, é puxado? É. Mas vocês vão conseguir. E eu vou dizendo os pontos importantes que eu quero aqui. Um já foi falado, não foi? Pronto, já marcaram, né? Perfeito. Vamos lá, continuando. Então, região metropolitana de Recife, Lia de Itamaracá, como ficou conhecida, é uma das mais famosas cirandeiras nordestinas. Lia anima as rodas da ilha, cantando e compondo cirandas. Na década de 1960, seu talento para a música foi reconhecido. O primeiro disco de Lia, intitulado A Rainha da Ciranda, foi gravado em 1977. E mais de 20 anos depois, ela gravou seu trabalho seguinte, o CD Eu Sou Lia. Inicialmente, a cirandeira era conhecida apenas por compositores, músicos e estudiosos da cultura nordestina. Mas hoje seu trabalho é reconhecido por todo o Brasil e também internacionalmente. Eu até comentei, né, que a gente não tem o costume de conhecer. Tá sim.
que a gente não tem o costume de conhecer as coisas do Brasil, né? A gente conhece as coisas da Coreia do Sul, a gente conhece as coisas dos Estados Unidos, a gente conhece as coisas da Alemanha, do Japão, mas a gente não conhece a nossa cultura, né? A gente não conhece os pertencentes da nossa cultura. Então vamos lá, na página 107, uma manifestação cultural afro-brasileira. Por favor, Rebeca, você poderia ler para nós o primeiro parágrafo? Vamos lá, John, continua. Em sua origem, continua. Pronto, tá bom. E de aprendizagem. Né? Chegou aí? Pronto. Galera, sublinhe esse parágrafo todinho, em sua origem até a aprendizagem, tá? Beleza, marquem aí. Então a ideia aqui da origem da capoeira, que ela tem uma origem dos africanos escravizados, isso aqui lembrando que não é a origem da capoeira em si, é a origem da capoeira brasileira, tá bom? Dos africanos escravizados, que eles vinham e praticavam aqui. Inicialmente eles praticavam como uma forma de defesa com os seus senhores, né? Os senhores das fazendas no quais eles eram escravizados. Então muitos acabavam matando seus senhores através desse estilo. Outros ensinavam, pegavam uma intimidade, pegavam uma amizade, né, com seus senhores. Tá bom? E com o passar do tempo eles foram adquirindo diferentes estilos, diferentes características. E hoje em dia, como tem falado aí, é uma luta dançada, né? Mais praticado como uma dança e divertimento do que como uma arte marcial. Ao contrário do Muay Thai, do Jiu-Jitsu, do Kung Fu, né, do Judô, que é mais uma coisa mais marcial, mais de luta mesmo, Taekwondo, Karatê, certo? Atualmente a capoeira é praticada por pessoas de diferentes classes sociais, tanto no Brasil quanto no exterior. Durante muito tempo, entretanto, ela não foi bem vista e chegou a ser proibida no país. O Código Penal Brasileiro de 1890 previa a pena de até 6 meses de detenção para quem fosse flagrado no exercício da capoeiragem. Apenas a partir da década de 1930 a prática foi descriminalizada e passou a ser considerada um símbolo da cultura nacional. Ou seja, aqui, totalmente importantíssimo para a prova de vocês, tá? Que é o quê? É que há muito tempo a capoeira ela era proibida. Era como se fosse um crime, uma arma branca. E até hoje, a capoeira é uma arma branca, tá, gente? O que é uma arma branca? Uma arma branca são todos aqueles métodos, aquelas formas de condições de tirar uma vida que não seja por arma de fogo, por uma arma, né?
Armas brancas são o quê? Faca, caneta, tudo que remete a, tudo que não esteja relacionado a arma de fogo, é isso. E uma pessoa que luta, né, que tem uma condição de luta, sabe lutar, ele é um potencial de arma branca. Ou seja, se ele entrar em uma briga e se ele matar a pessoa, ele é julgado como uma arma branca. Do mesmo jeito, é julgado como uma arma branca, certo? Ele é condenado e ele é julgado como uma arma branca. Porque ele tem condições sobre aquela pessoa de saber ou ter uma consciência de luta maior. E ele pode chegar a vir a matar a outra pessoa através de suas técnicas, né? Por exemplo, no jiu-jitsu você pode quebrar qualquer pessoa. Seja um braço, seja uma perna, seja uma costela, seja enforcado. No judô você pode causar hemorragia nas pessoas internas. O judô é queda. A galera do judô não se machuca nas quedas porque tem um tatame. E nas primeiras aulas eles aprendem a cair. Então eles sabem como cair. Mas agora pega uma pessoa que não sabe cair. Cara, derruba no asfalto. Meu filho, se você derrubar alguém no asfalto, você já caiu no asfalto de um canto alto? Dói que só. Imagina ser jogado contra o asfalto. Né? Tava tendo uma briga. A minha amiga, ela faz jiu-jitsu, ela tá entrando em campeonato agora. Exatamente. Outra coisa. Kung Fu também. Kung Fu, por mais que ele esteja relacionado a um estilo de dança também, com as suas posturas, todos aqueles movimentos de dança são referentes a um ataque. Seja ele de soco, seja ele de perfuração. A maioria dos ataques que remetem-se à mão de palma aberta e assim, são na jugular. Você já levou uma pancada aqui? Como você fica... Não fica assim? Imagine alguém tacando isso aqui com gosto de gás na sua garganta. Os homens podem até engolir esse pombo de Adão aqui, cara. É um ossinho que a gente tem bem aqui, ó. Os homens, as mulheres também têm, mas os homens eles são mais acentuados. Eu também tenho Aquele lance de acertar pescoço aqui também é do karatê, do kung fu. É tão sério, galera, esse negócio aqui na nuca. E eu aconselho até vocês a não brincarem, tá, com isso. Porque tem um ponto específico da nuca e do queixo que eles estão vinculados ao cérebro. Que qualquer pancada neles vocês podem desmaiar. Certo? Por isso, quando alguém leva um soco, mesmo no centro do queixo aqui, a pessoa cai desmaiado. Da mesma forma, é bem aqui, bem por aqui assim, eu não sei onde é especificamente, mas é na região da nuca, onde se você bater, pode causar. Isso é tão sério, gente, que dependendo da pancada, você pode até ficar paralítico. Teve um caso, ó. Teve um caso de boxe, de um atleta de boxe, que ele ficou em estado quase que vegetativo. Estado vegetativo é o quê? É quando todo o seu corpo ele fica paralisado. Você não consegue mais mexer, você só mexe os olhos. Você não consegue falar, algumas pessoas conseguem falar. Mas em estado vegetativo você não consegue falar. E o dele, não, é tetraplégico praticamente, ou seja, os braços. Por causa que causou alguma cervical ou no cérebro. O desse cara, já. Foi no cérebro, ele levou um soco e o soco perfurou o crânio dele no cérebro e criou um coágulo. Né? Então ele ficou totalmente vegetal. Então ele só olha, ele não fala. Pra ele andar, ele tem que andar com pessoas. Eu tava assistindo um canal de homem que atravessou um homem de metal no crânio dele. Tem gente sobrevivendo. Só que ele sobreviveu
Tá aí, ó. Teve um ator, um artista, um músico norte-americano da minha infância. O nome dele é 50 Cent. Já ouviu falar? Ele é um cantor de rap, né, nos Estados Unidos. E ele era vinculado a essas brigas de gangues de lá. E ele ficou conhecido porque numa dessas brigas de gangue a galera foi matar ele. E ele levou 50 tiros. 12 só na cara. E ele sobreviveu sem nenhuma sequela. Tem gente que sobrevive, cara. Tem gente que sobrevive. Ó, é tão assim. É exatamente, é tão assim essa coisa, porque olha, presta atenção, outro caso. Só que ele morreu, esse cara. Ele se casou. E na festa do casamento dele, ele foi bater uma foto. Só que ele tava com um copo na mão. Uma taça. Aí ele pegou e botou a taça dentro do bolso. Pra bater a foto. Ele bateu a foto e saiu. Eu não sei o que aconteceu, se ele foi subindo. Aí parece que começou a chover. Se eu não me engano, começou a chover. E ele foi se abrigar e ele acabou escorregando e caindo por cima da taça. A taça rasgou uma veia, que é uma artéria femoral. E ele morreu ali mesmo. Porque eu tenho uma veia do nosso corpo que ela liga o nosso braço esquerdo diretamente com o coração e diretamente com a perna. Então, se você cortar ela e não estancar logo, ela é arriscada a morrer, porque ela está ligada literalmente ao coração. No dia do casamento dela, eles tinham acabado de casar, estavam na festa de casamento. Organizado. Ó, tem gente que tem bala alojada na cabeça que não pode tirar. Porque se tirar, a pessoa pode morrer. Hã? Aquele cara aí. Eu sei que ele morreu. Duvido não. Os caras é tudo voltado com esse negócio de coisa. Então vamos lá, página 108. O patrimônio cultural brasileiro. Lê pra mim, por favor, Isabela da Cruz. Página 108, primeiro parágrafo. Continua. Continua. Continue, Neto. Os bens materiais são os que podem ser trocados. Eles podem ser móveis, por exemplo, documentos, pinturas e esculturas. Ou imóveis, por exemplo, como núcleos urbanos, monumentos e paisagens. A escultura referente é um exemplo de bens materiais. Continua na outra página, página 109. Os símbolos, as celebrações, as formas de expressão são diferentes conhecimentos de modo que constituem um conjunto de bens materiais, um pouco transmitidos de geração em geração. Esses bens
Beleza, então vamos lá. O que é essa ideia, né? O que é um patrimônio? Patrimônio é tudo aquilo que é de valor a ti. Ou seja, Carlos, quais são os seus patrimônios? É tudo aquilo que pertence a você. Os pais de vocês, qual é o patrimônio dos pais de vocês? É tudo que eles possuem. Inclusive vocês. Vocês são patrimônios dele. Agora, quando eu digo patrimônio cultural brasileiro, é que aquele bem, ele é importantíssimo para a representatividade cultural daquele país, que no caso o Brasil. E exigem na nossa cultura muitas representatividades desse tipo, certo? Mas, para eu caracterizar algo como patrimônio cultural brasileiro, eu preciso de diversos fatores, certo? Um deles é saber qual a influência que aquela postura tem com relação às nossas identidades culturais, nosso multiculturalismo, seja indígena, africana e europeia. Como é que se ela construiu? Como foi constituída aquela cultura? Quantas pessoas promovem aquela cultura? Quantas pessoas promovem aquela ação, aquele ato, né? E aquele lugar. E quem faz isso é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPAN. E esse IPAN ele tem como papel principal preservar esses bens que são relacionados aos patrimônios nacionais culturais, certo? E eles podem ser divididos em dois tipos: o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Material é tudo aquilo que nós podemos tocar. O imaterial é aquilo que nós não podemos tocar, apenas visualizar e apreciar. Por exemplo, se nós pegarmos aqui aquela estátua da Praia de Iracema, que é um arco assim, já viram? Aquilo ali é um patrimônio cultural da nossa região do Ceará. Certo? Ele é material. Por quê? Porque nós podemos tocá-lo. Agora, se eu pegar o frevo, a dança, o frevo, a gente não consegue pegar na dança. A gente consegue apreciar a dança. A gente consegue ver, a gente consegue admirar quem dança. Isso são patrimônios imateriais. Outro exemplo de patrimônio imaterial: as baianas. Aquelas pessoas na Bahia que se vestem como baianas, e andam pelas ruas, né? Ficam desfilando no carnaval, elas são patrimônio cultural imaterial nacional. O samba, certo? Também. E os patrimônios materiais, eles se dividem em dois: os móveis e os imóveis. Ah, quer dizer que os móveis os móveis da casa? Os imóveis, os que não são móveis da casa? Não é. A palavra móveis vem da palavra móvel, de mover, movimentar. Então, quando eu digo assim, algo é móvel, quer dizer que algo eu posso movimentar. Por exemplo, essa caixa é móvel ou imóvel? Móvel, eu posso movimentá-la sem nenhuma dificuldade. Agora, essa lousa é móvel ou imóvel? Imóvel. Esse prédio aqui, esse prédio, é móvel ou imóvel? Imóvel. A gente não é nem o Up Altas Aventuras, né, que bota o balão e a casa voa. Né? Então, é nesse estilo, tá, galera? Então, o que é móvel? É tudo aquilo que eu posso transportar.
Por exemplo, essa estátua aqui da Nossa Senhora das Dores, né? Ela é um patrimônio cultural móvel, porque ela só tem 83 centímetros. Ela é pequenininha. Ao menos assim. Só tem quanto é a altura? Eu tenho 1,71. Mais ou menos assim. Então a pessoa pode ir transportando ela. Agora vamos pegar aqui a cidade de Olinda, lá em Recife. A cidade de Olinda, todinha imaterial. Sabe outro patrimônio material nacional que a gente consegue visualizar? Quem aqui já foi na Praça do Ferreira? Quem aqui, quando estava na Praça do Ferreira, viu um prédio todo azul? Azul bebê com branco. Quem aqui sabe o que tem lá dentro? Hã? É um banco, ó, o Banco da Caixa Econômica Federal. Aí você fala, professor, mas por que não é igual o banco aqui da Jurema, que tem o nome Caixa, logo Caixa? Porque ali é um patrimônio cultural material tombado. E quando eu digo que algo é tombado, quer dizer o quê? Quer dizer que aquilo ali é uma produção cultural da região. Quer dizer que, em hipótese alguma, eu posso mudar na estrutura daquele lugar. Porque ele remete-se a um tempo cultural e histórico da população. Que aquele prédio ali ele está desde o período da criação de Fortaleza. Quando Fortaleza só tinha duas ruas, que era a Rua da Praça do Ferreira e a rua de trás, que era a rua do Teatro José de Alencar. Tinha que ter o Teatro José de Alencar. Certo? Então tinham somente aquelas ruas, a Rua da Praça do Ferreira e a Rua do Teatro José de Alencar. Por exemplo, o São Luís tem aquela arquitetura também nesse processo. Algumas casas, quando você vai ver em Fortaleza, elas são modernas. Outras você vai ver, ela tem um estilo muito antigo. Até com aqueles espaçozinhos levantados na ponta dos telhados, né? Aquilo ali é portuguesa. Aquilo ali é um estilo português da década de 60, de 50. Mas engraçado, quando eu vou pra praia com meu pai, tem umas casinhas que elas parecem bem antigas. Mas Aquilo elas são ali- bem arrumadinhas, bem pintadinhas. Aquilo é, aliás, década de 50 não, é bem antes, é lá para 1700, 1800, certo? Para a banda ali do século 17, século 19. Então aquilo ali causou essa estrutura histórico-cultural. Aqui na Calcaia a gente não tem. A gente vai ter ali, ó, por exemplo, quando você vai para Calcaia não tem aquela escola Branco Carneiro de Mendonça que fica em frente ao Iandê? Não tem? Vocês veem que a postura dela, o design dela é totalmente diferente do que qualquer outra escola. Por quê? Porque aquilo ali é um patrimônio tombado. Por exemplo, do lado do Iandê tem a Biblioteca Municipal, que também é um lugar tombado, que ela tem que permanecer do jeito que era antes. Porque antes daquilo ali era cadeia de Calcaia. Eu fui até um dia estudar lá. Eu entrei lá em uma das celas para estudar. E é hoje, ou seja, tem as grades ainda, tem as portas lá, é tudo um vão, as janelas, é uma cadeia mesmo. E agora é uma biblioteca. Eu ficava lá, na aula. Eu fiquei receoso, cara, eu senti energia muito pesada lá. Eu não gostei, eu me senti desconfortável. Até porque de trás, assim, na janela que eu tava, para pegar a luz, porque não tinha luz lá, né, era tudo escuro e eu fui o quê? Umas 3 horas da tarde. Então quando deu quase 5 horas estava tudo mais escuro e eu tive que ficar perto da janela. E de trás da janela é um pequeno cemitériozinho. Vamos lá, vira na página 110. Ana Júlia, lê para nós o primeiro e o segundo parágrafo, por favor. Primeiro e o segundo. Hã? Vou, meu amor. Acalma seu core. Vai, Ana Júlia. Na década de 1930, com a
primeira academia de capoeira foi em Salvador, na Bahia, em 1916. Inicialmente aprendido a capoeira com angolano chamado. Não. Deixa eu ver aqui. Luísa Viana. Lê o restante para provar. Capoeira regional. A capoeira regional também não tem uma organização materiais. A capoeira baiana não tem Beleza. Obrigado. Então, galera, a gente consegue visualizar tanto a capoeira Angola e a capoeira regional presente no Brasil, principalmente depois do período de 1930, que é quando a capoeira passou a ser descriminalizada, ou seja, ela não era mais vista como crime, certo? Então, dois pioneiros nessa construção da capoeira brasileira é o mestre Bimba, com a ideia da capoeira regional, e o mestre Pastinha, com a capoeira Angola, né? E galera, essa ideia de apelidos na capoeira, ela é muito viva até hoje, né? Tem alguém de vocês aqui que já praticou ou pratica capoeira? John, né? Jonathan, qual é o teu apelido na capoeira? Qual é o teu apelido na capoeira? Faz tempo, né? Mas tu tinha um apelido, né? Todo mundo da capoeira tinha um apelido. Eu nunca pratiquei capoeira, certo? Qual era o teu apelido, Natasha? Quando eu fazia reforço, eu tinha um brinco certinho de capoeira. Aí o que acontece? Eu tenho meu primo que fazia capoeira, o apelido dele era Branquinho, né? Porque da turma dele era o único branco, né? Da turma de capoeira dele. Todos eram negros, ele era o único branco, aí a gente chamava ele de Branquinho. Gente, igual o Alisson. Aí ele me chama de branquela. Mas tem muita gente, tem gente que é chamada de coco por causa da cabeça que é careca. Nesse estilo. Tem gente que, por exemplo, esse mestre Bimba aí, o nome dele é Bimba. O nome dele é o quê? Cadê o nome dele? Manuel do Reis Machado. Manuel do Reis Machado. Não tem nada a ver com Bimba. Certo? Então os mestres Pastia e Bimba foram fundamentais para o reconhecimento e a difusão da prática da capoeira no Brasil e no exterior. Com o trabalho deles, a capoeira passou a ser vista como uma atividade esportiva e seus principais elementos, como os golpes e os movimentos, passaram a ser organizados e estruturados. Essa parte aí, galera, dessa página, praticamente a página toda é importantíssima, tá? Então vocês só botam importante aí na página. O estilo de capoeira? E a roda de capoeira. Jamile, lê para nós aí, por favor, o primeiro parágrafo. Além de ser hoje está a roda de capoeira. A prospecta traz na igreja de capoeira. O centro da roda se realiza no movimento. Essa formação da visão da capoeira, especialmente da roda de mestre de capoeira, o partido do ensino contra a ideia a natureza mais importante da roda de capoeira. O centro da roda é realizado como uma movimentação
Então vamos lá. Então na capoeira, o que ele está propondo aí? Ele está propondo aí algumas estruturas e características da capoeira, né? Ou seja, a questão da movimentação, explicando como é que se constrói uma ginga, que é o quê? Que é a base para os movimentos da capoeira. A ginga é a primeira coisa que você aprende quando você se insere na capoeira, né? Justamente porque ela vai dar a base para a construção dos outros passos, para a construção das outras estruturas de luta, principalmente em questão de velocidade, em questão de equilíbrio e postura no movimento. Por exemplo, tem um movimento quando eu treinava Kung Fu que eu usava muito da capoeira. Eu não fazia capoeira, mas eu percebia que o movimento ele ficava mais rápido se eu usasse esse estilo da capoeira, que é um chute de costa, né? Ou seja, tem um chute de frente que você bate assim, né? Tem um chute de frente que você bate assim, né? E tem um chute de costa que você bate assim. Né? Só que o quê? Como é que quando eu lutava eu fazia? Eu dava um chute daqui, né? Mas quando eu voltava para dar outro, eu botava a mão no chão e jogava. Entendeu? Ou seja, eu fazia esse movimento. Além de eu ir, eu dava impulso para voltar também. E isso é por quê? Por causa da ginga. Tanto que quando o Jonathan aí se me corrija, a ginga é mais ou menos assim, né? E você vai passando aqui, ó. E vai pra cá. Não é mais ou menos isso aqui? Aí, ó, fazendo o mesmo passo, ó. E vai. Entendeu? Agora vai tranquilo. Graças a Deus. Então, na ginga o cara vai só puxando pra cá. Eu faço na capoeira que é muito difícil. Assim, né? Vai. Hã? Sei. Sei de duas formas. Eu sei uma que você bate ele por trás e dá rasteira. Eu sei um que você defende por frente e derruba ele no chão. E sei um que você defende e chuta junto. Você tira o dele e chuta. Por quê? Porque quando você está chutando, ele está equilibrado numa perna. Se você jogar a perna, ele vai fazer isso aqui, ó. E o corpo dele vai para trás. É, tem um bocado aí. Oi. Já, porque assim, quando eu lutava, eu gostava muito de lutar com o meu professor, né? Porque eu tinha muita ideia daquela, tipo, eu vou lutar com quem consegue me bater, mano. Todo mundo me batia. Mas eu gostava de lutar com quem eu sabia que eu não conseguia vencer. Pra aprender. E eu aprendi muito, galera. Muito mesmo. Hoje em dia eu não sei nada. Hoje em dia eu tô pesado, tô gordo, tô lento. Eu fui lutar comigo, meu que treinava Muay Thai. Até doido, apanhei demais. Porque eu tava lento, eu tô gordo, eu tô lento. Eu não tô treinando. Entendeu? É perfeito, né? Adoro. Adoro. A mulher dele. É linda ela, é maravilhosa. Por isso que eu casei com ela. Por isso que eu casei com ela. Defendo, apanho, amor, mas defendo. Quê? Se ele o quê? Ah, dava sim. Eu era o herói. Vamos lá. Então, a ginga, que é o nome dado a esse movimento da capoeira, segundo algumas estruturas, que ele está relacionado a Nzinga Mband, né? Nzinga, ginga, né? E essa Nzinga Mband, galera, a história dela, Alisson, a história dela é sensacional. Porque ela era uma rainha, que ela era guerreira.
E a tribo dela só foi conquistada por outras tribos somente quando ela morreu. Ela conseguiu defender a tribo dela por 80 anos. É uma mulher top. Vamos lá ler aqui, ó. Rainha, página 112. Rainha Nzinga Mibande, que é essa mulher aí que está com arco e flecha aí na imagem. O maior símbolo da resistência africana à colonização lá na África, página 112, foi uma mulher, Rainha Nidongo, a rainha do Nidongo, que é uma cidade que agora é a atual Angola. Nzinga Mibande, em 1582, em 1663, entrou para a história como combatente destemida, exímia estrategista, que é exímia, excelente. Tá? Exímia, a melhor. Ou seja, com qualidade, com uma coisa incrível. De tipo assim, ó, cara, eu tiro o chapéu pro pensamento estratégico dessa mulher. Exímia estrategista militar e diplomata astuciosa. O que é diplomata? Aquelas pessoas que conversam para fazer negociações entre países, negociações comerciais. Hoje em dia é mais comerciais, economia, né, e tudo mais. Então isso é ela é diplomata astuciosa. Não. Ela chefiou pessoalmente o exército até os 73 anos de idade. E presta atenção, galera, na época, você chefiar um exército não é que nem hoje em dia que o general tá lá no canto do quartinho lá, mandando nos soldados, não. Naquela época é como isso aqui, ó. O chefe, ele ia para a linha de frente. Ele estava ali, ó, na frente da batalha, para batalhar. Não é só para olhar e mandar os outros batalhar, não. Era para batalhar mesmo. Ou seja, ela estava de frente lá. Ela tomava a frente de tudo. E ela era tão respeitada pelos portugueses que Angola só foi dominada depois da sua morte aos 81 anos. Ou seja, os portugueses tinham tanto, eu vou botar medo, porque era medo mesmo, porque se não fosse medo eles tinham batido de frente. Eles tinham tanto medo e respeito por ela, pela luta, pela garra dela e pela diplomacia dela, que eles só foram tentar conquistar a Angola para Portugal como colônia portuguesa depois de sua morte. Diga. Não. A escravidão ela já existia dentro do país africano. Onde sempre existiu, cara. É sempre assim, ó, desde os bárbaros da Europa existiu. Sabe como? Por exemplo, quando um povo guerreava com outro povo, o povo que perdeu e ficou vivo se tornava escravo do povo que ganhou. E isso também causou na África. Só que, com o tempo, cara, foram o quê? Se a gente tem muito escravo e a gente não precisa tanto, vamos dar para quem precisa. Só que o quê? A galera da África começou a vender. Então a escravidão, galera, não começou pelo pessoal europeu. Começou pelo pessoal africano. Foi para a própria galera da África que iniciou a escravização. Certo? Por quê? Porque o negro africano escravizava outro negro para o português. Ou seja, quem vendia o negro para os portugueses, para os europeus, eram os próprios negros de outras tribos. Então eles vendiam, tá? E isso, galera, é uma construção histórica, certo? Então quando fala assim, os brancos escravizaram os negros. O processo de escravização começou com o negro. Estou querendo justificar alguma coisa? Claro que não. É errado de qualquer jeito. Na minha concepção é errado de qualquer jeito.
Mas tenham muito cuidado quando dizem que só quem escravizava eram os portugueses. Como fato, depois disso aí é que começou a escravização. Não, a escravização já existia há muito tempo. A diferença, Rebeca, é que a escravização era tida apenas por conquista. E depois de um tempo, quando os africanos começaram a vender outros africanos para os europeus, aquilo aí já não passou mais como uma coisa de conquista, passou uma coisa de mercado. Ou seja, eles começaram a vender pessoas. E isso causou a ideia da classe minoritária dos negros. É tão ridículo, de uma certa forma, a gente dizer que os negros são minoria no nosso país, sendo que a maioria da população ela é parda e negra. Se você pegar de gente parda e negra, de gente parda principalmente, é muita gente. Só nessa sala aqui de pardo nós temos Luísa, Maria Eduarda. Maria Eduarda tá mais para caboclo que chama, né? É uma pessoa que tem a atenuação mais negra do que a parda. Por exemplo, a Luísa ali é parda. E você o João Pedro é pardo. Mas já no cenário atual, tipo, a Maria Eduarda, a Isadora, a Natasha, a Luísa aqui, a Jamília, elas, hoje em dia no cenário das pessoas que têm o movimento negro, essas meninas que eu falei e o Anderson têm a ideia de que são negras e negros. Entendeu? Minoria é quando é o menor, menos aquilo que é o menor de todas. Entendeu? E sendo que aqui de branco só tem quem? O John, o Jean, o Yuri, o Alisson, a Isabela e o Neto. E a Júlia. São 7 pessoas de pardo. Nós temos a Tainara, o João Pedro, a de pardo, o Jonathan, o Carlos Eduardo. Aí não, o Carlos Eduardo é branco. Quê? Não, é de pessoas que têm a coloração branca. Tipo a Rebeca é parda. Mas hoje em dia, se a falar assim, a Rebeca é parda, a galera vai dizer que a Rebeca é branca. A Rebeca é parda. Mas a Rebeca é parda. O que é que é... Aí, gente, entra na ideia da briga que hoje em dia a gente tem muito. A gente não, porque eu não me enquadro nessa briga. Mas muita galera do movimento negro tem essa briga louca através das estruturas, dessas separações da palavra que usa-se do negro, né? Por exemplo, a Isadora ela é mulata. Mulata. Ela é mestiça. Calma aí. Só falou do ar, eu lembrei daquela novela que a mulher dos ciganos na festa estão brigando bem lá. Mulato, a palavra mulato ela vem de origem da ideia de mestiço, do latim. Ou seja, que é a junção de duas coisas. O que é uma coisa mestiça? É a junção de duas coisas. No caso, Isadora, na sua linhagem da sua árvore genealógica, em um determinado momento, uma pessoa branca se relacionou com uma pessoa negra. E deram filhos, e esses filhos tiveram essa coloração. Tem pessoas que têm mais características da melanina, como a Maria Eduarda, como a Natasha, como a Jamile, que acentua o negro delas. E tem pessoas que são o contrário, que não tem essa produção da melanina tão acentuada, como você, a Luísa aqui, a Luísa lá. Diga, Jamile.
Como é teu sobrenome? Tavares, né? Teu sobrenome é Tavares, né? Português. Caraca, oi? E meu pai é negro. Ah, é? Meu avô é negro e azul. Cunha também é português. Azul. Cunha também é português. Tio, meu filho. Não gosto dessa cor. Mais gostosa. A comida era Tá aí eu. Se você conhecer meu pai, cara, meu pai é da cor. Meu pai é um pouquinho mais escuro do que a Maria Eduarda. Com questão de negro. Ele é um pouquinho. Ele tem um pouquinho. A coloração do meu pai é um pouquinho mais clara do que a da Natasha. Um pouquinho. Mas quando ele era adolescente, quando ele era novo, ele era da coloração da Natasha, assim, negro. Ele não era negro. Ele era um negro que é chamado de caboclo, né? Aquele negro que não é negro tão negro assim. Pronto, o Anderson tem a mesma. O Anderson é mais forte. É negro mesmo? Eu não tenho essa ideia de cor, entendeu? Da coloração. Eu acho lindo todas as. Eu acho lindo a cor branca. Eu acho lindo a cor negra, tipo. Quando eu era solteiro, hoje em dia eu já não olho com esse olhar, mas eu acho tão lindo quando eu vejo uma pessoa muito negra, que às vezes eu vou pro centro, eu vou para algum canto, aí eu vejo pessoas na parada de ônibus, aqueles negros bem acentuados mesmo que vem da África, que a posição eu acho lindo, como eu também acho lindo a coloração, tipo a coloração da Rebeca, ela é linda, a da Luísa, e eu acho bonita a coloração branca do Neto, é linda demais. Na nossa xícara, eu acho que você mas quem vai pra cá, você nem fica na casa, mas faz tempo lá, não sei como Eu lembro. Aí, gente, o que é que eu quero que vocês entendam? Que a coloração, essa ideia que vocês não têm, porque a construção social de vocês agora, vocês já nessa idade, vocês já têm a construção de que todo mundo é igual, mas antigamente foi criada justamente não por causa da cor, tá, gente? A questão do racismo, ela não foi por causa da cor primordialmente. Ela foi por causa da ideia de menosprezar aquela pessoa. Porque quando você vende uma pessoa, em teoria você se torna superior àquela pessoa porque você tem autoridade por vendê-la. E na época a galera vendia mesmo. Então a ideia era o quê? Era que aquela pessoa não valia tanto quanto as outras. Só que o que, Neto? A maioria delas eram negras. E todas elas eram negras. Então, querendo ou não, criou-se essa ideia de que o negro era inferior ao branco. Então, é por causa de... Foi uma construção de visual, é mais uma construção visual, na minha concepção, tá? Eu estou dizendo na minha concepção. Se alguém tiver uma concepção diferente, não tem problema. Se vocês conversarem com alguém e tiverem uma concepção diferente, tudo bem. Mas na minha concepção, eu analiso da seguinte forma, que a ideia de diminuir o negro não estava com relação à cor, mas sim a posição social que ele estava inserido. A posição social de mercadoria, de valer menos. E que depois, por conta de ser da grande maioria negra, entrará a ideia da coloração, que o negro era inferior. Tá bom? Sim. Pessoas albinas não. Eu já vi casos. Fala assim, ó. Aliás, esse termo racismo reverso já é uma coisa totalmente fora da ideia. Porque o racismo, gente, ele não está vinculado somente à cor negra. O racismo, ele está vinculado à palavra raça.
Entendeu? Então, quando eu promovo racismo, quando eu falo de racismo, eu tenho que entender que o racismo ele não é somente o racismo contra negros. O racismo é contra tudo que é de contra as raças. Por exemplo, eu promovo racismo quando eu chamo um chinês de amarelo, um japonês de amarelo. Eu promovo o racismo quando eu chamo uma pessoa que nasce na Mongólia de mongol. Por mais que o termo é mongol mesmo. Que nasce na Mongólia é mongol. É mongol. Mas é por conta do formato do rosto dele, né? Falar assim, o cara é todo mongoloide. Tá aí Eminem. Eminem, ele sofreu racismo. Eminem. Um rapper. Sim. O Eminem, quando ele começou o rap, tinha cantos que ele não podia entrar. Porque o rap ele era apenas para a galera negra. E por ele ser branco, ele era excluído total. Tá? Ele é um dos maiores produtores de rap no mundo. Sabe, já viu aquele do Haikais, Rap Lord? Já escutou Rap Lord do Haikais? O Rap Lord foi baseado no Rap God, que foi o Eminem que fez. O Eminem, cara, ele é considerado um dos maiores rappers do mundo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o que é o Rap Lord? O Rap Lord é o maior número de palavras em um determinado tempo. E o Rap God também. E o Rap God, se eu não me engano, foi mais de... Eu não lembro, eu não vou dizer aqui quantos foi, mas vocês pesquisam. Por que o Rap God se chama Rap God? Porque é um rap que tem maior quantidade de palavras em um frame de ritmo. Né, antes do flow, né, chamado flow, que é a virada. Ou seja, o maior número de palavras naquilo ali. E isso, cara, é o Rap God. Aí o Rap Lord foi baseado nele. Não quer dizer que é a tradução, mas que foi baseado. Por isso que se chama Lord. Porque já tem o God, que é o Rap Deus, que foi o Eminem que fez. E o Rap Lord. Oi, Isadora. Então, galera, isso aí já ficou no cenário cultural. E outra, tem muita gente que brinca com isso, né? Tipo eu sempre brinquei com a minha cor. Sempre me chamaram de amarelo. Sempre me chamaram de Gasparzinho. Eu era de boa, mas de boa. Eu brincava. Eu acho que é pelo fato de eu ser determinado, mas nunca ninguém falou nada comigo. Nunca falaram nada comigo porque ou eu não deixava ou a pessoa tinha medo de mim. Então, a bichona. Ela já tava com a peixeira na mão. A pessoa ia falar, Luísa, teu cabelo. Aí ela botava a peixeira assim, ó. Tamanho da peixeira, uma faca desse tamanho. Luísa, teu cabelo é lindo, maravilhoso. Oi, Alice. Diga, Luísa. Diga, Luísa. Ah, Luísa. Ei, vamos escutar a Luísa.
Exatamente. Aí o que é que acontece? Aí, Luísa, o que é que acontece? A galera não entende que no Brasil é impossível. É impossível a gente dizer que alguém é branco totalmente e alguém que é negro totalmente. Porque nós somos mestiços. Nós somos mestiços. O que vai acontecer, Luísa, de uma pessoa mudar de coloração? É a questão da genética. No meu caso, a genética que superou sobre mim foi a genética da minha mãe, que é branca. Como a da Luísa também. A genética que superou foi a branca da mãe dela. E um pouco da do pai dela, que deu a coloração. Já da Maria Eduarda, possivelmente foi de alguém... Minha mãe é negra. Meu pai tem o olho azul, cara. Olho azul é verde. É bem verde. Olha a ideia. O pai dela tem o olho verde e ela nasceu com o olho mais preto. Menos tu. Que triste. Que meu olho é negro do olho azul. Nenhum neto. Meu bisavô tem o olho azul. Talvez eu comigo, meu pai. Tomate meu filho tem o olho azul. Olho azul. Olho verde. Tomate meu filho tem o olho azul. Tá aí, ó, meus olhos. Meus olhos são azuis, mas vocês enxergam achando. É mentira! É mentira! Mas é leite, tá Azul excelente. Azul claro. Ele disse pra mim que a leite não pode tirar aquele bem clarinho, castanho dele. Tirar aquele castanho que você colocar no sol, que você tipo um mel. É. Ele não foi leite. Por isso que eu só ando de manhã, porque meu olho fica verde. Você vai corrigir, pessoal? Vou. Ó, teve um dia que eu tava conversando com um amigo meu. Aí chegou uma amiga dele, né? Aí a gente começou a conversar. Aí tava naquele solzinho da tarde. Agora não. Solzinho da tarde, aí ela olhou assim pra mim: Vale, tu tem uns olhos verdes. Aí eu, filho, tá doido, né? Tem um olho verde não, mas é porque meu olho ele é claro, o castanho dele, aí bate. A minha prima também, ela tinha, mas é sério. A leite, não que assustado. Meus amores, vamos continuar, ó. Na página 113 tem assim, ó, música na capoeira. O ritmo das rodas de capoeira é ditado pelo toque de diferentes instrumentos musicais, como o berimbau, o pandeiro, o agogô e o atabaque. De origem africana, o berimbau é um instrumento constituído de uma vara de madeira em forma de arco, em que se estica uma corda de aço. Em uma das extremidades do berimbau fica a cabaça, peça que funciona como uma caixa de ressonância, ou seja, ajuda a amplificar o som. O som desse instrumento é gerado quando a corda de aço é percutida por uma vareta e uma moeda ou objeto similar, que, ao encostar na corda, muda a altura das notas emitidas. Ao tocar o berimbau, o músico deve aproximar e distanciar a cabaça do abdômen, como forma de diversificar ainda mais os sons obtidos. A utilização dos instrumentos depende do estilo de roda de capoeira, pois há variações na composição dos instrumentos se a roda é de capoeira Angola ou regional. Na capoeira regional, o ritmo também é ditado pelas palmas dos participantes da roda. Durante toda a apresentação da capoeira, há cantos. Em alguns momentos, eles são entoados em coro e em outros por um solista. Nos momentos de solo, o verso proferido pelo solista é respondido pelos demais integrantes da roda. Lê a seguir a letra de Marinheiro Só, canção muito comum em rodas de capoeira. Aí tipo essa música aqui, ó. Eu não sou daqui, marinheiro só.
tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, marinheiro só. Salvador, marinheiro só. O marinheiro, marinheiro, marinheiro só. No marinheiro só. Foi o topo do navio, marinheiro só. Foi o balanço do mar, marinheiro. Vem lá, vem, marinheiro só. Ele vai ser o marinheiro só. Ó, eu vou cantar o refrão e vocês façam aqui, ó. Marinheiro só. Vamos lá. Ó, eu não sou daqui, marinheiro só. Não, amor, marinheiro só. Sou da Bahia. Marinheiro só. Marinheiro só. Marinheiro só. Aqui, ó. Ei, pega o meu ritmo. Vai. Marinheiro só. Volta, me pede no ritmo. Vai. Calma aí. Deixa eu pegar o ritmo aqui, que acho que não é esse não. Eu sou daqui, marinheiro. É ruim, cara? Eu sou péssimo pra pegar ritmo cantando. Eu acho que não é esse ritmo, não. Ó, vamos lá. A música aqui, ó. Eu não sou daqui, marinheiro só. Eu não tenho amor, marinheiro. Tá errado. Eu não sou daqui, marinheiro só. Eu sou de Salvador, marinheiro só. Marinheiro só. Marinheiro só. Marinheiro só. Eita, a gente é péssimo de ritmo. Ah, senhora. Agora aqui, ó, tem no livro de vocês, na página 114, a gente aprender a ginga da capoeira. Então vamos aprender a ginga da capoeira, todo mundo de pé aí. Pessoal da online, tchau, se cuida, até a próxima, valeu! Tchau!